Vamos então começar o 8º capítulo, Preparativos para o Retorno. O estudo na mansão era fascinante, mas reclamava tempo. No entanto, a oportunidade que nos fora oferecida era das mais valiosas. Hilário e eu solicitamos o assentimento das autoridades a que devíamos consideração e efetuamos proveitosa entrosagem de serviços, permanecendo sediados no Instituto por alguns meses, de maneira a recolher ensinamentos e fixar observações. Foi assim que nos dispusemos a partilhar com Silas o trabalho atinente ao processo Antônio Olímpio, a cuja fase inicial assistíramos com fervoroso interesse. Após 6 dias, sobre a reunião em que ouvíamos a palavra de Sâncio, o grande ministro, a irmã Alzira veio ao estabelecimento em obediência ao programa que Druso passou a traçar para as tarefas que lhe diriam respeito. Designado pelo diretor da casa, Silas recebeu em nossa companhia, alegando que, juntos, atenderíamos ao problema agindo em cooperação. A nobre criatura, depois das saudações usuais, esclareceu-nos que, amparada por amigos de certa colônia socorrista, fazia o possível para ajudar ao filho que deixara na terra. Aí nós vemos aqui a Alzira descrevendo o Luiz, que é o filho dela, como um avarento, ambicioso e que está sendo obsediado pelos 2 tios e que fazem com que ele fique cada vez pior, cada vez menos sociável, uma pessoa que está completamente voltada para guardar dinheiro. Ele tem dinheiro escondido em banco, escondido em vários lugares, coisas escondidas, a mulher não sabe, a mulher e os filhos passam até necessidades, a casa está descuidado, ele se descuida dele próprio. Então ele é o protótipo do coitado com um monte de dinheiro escondido, sendo obsediado pelos tios, e os tios trazem ali para casa agiotas desencarnados, pessoas ligadas ao dinheiro para fazer com que essa usura, esse sentimento dele em relação ao dinheiro cada vez piore mais. Aí nós vemos aqui, depois que ela descreve essa situação da casa, né, o André coloca: em seguida, a distinta senhora, buscando orientar as nossas futuras atividades, participou-nos que o afogamento dos cunhados se verificara em seus tempos de recém-casado, quando o filhinho mal ensaiava os primeiros passos, e que após 6 anos, sobre a dolorosa ocorrência, encontrara ela também a desencarnação no lago terrível. Antônio Olímpio lhe sobrevivera na esfera carnal quase 3 lustros, e por 20 anos precisamente padecia nas trevas. Luiz, dessa forma, alcançava a madureza plena, tendo atravessado os 40 anos de experiência física. Ante a palavra do assistente, que indagou quanto aos seus tentames de socorro ao marido desencarnado, Alzira declarou que isso lhe fora realmente impossível, porque as vítimas lhe haviam transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente, e como até então não conseguira escudar-se em qualquer equipe de trabalho assistencial, não lhe permitiam os verdugos qualquer aproximação. Ainda assim, em ocasiões fortuitas, dispensava ao filho, à nora e aos 2 netos algum amparo, o que se lhe fazia extremamente difícil, de vez que os observadores velavam irredutíveis, guerreando-lhes as influências. À vista da pausa espontânea que se fizera em nosso entendimento, num testemunho de comovedora humildade, consultou a Silas se a mansão poderia facultar-lhe uma visita ao esposo antes da viagem à procura do filho, segundo as tarefas programadas. O assistente aqueceu com o maior carinho e guiamo-la nós 3 até o compartimento em que Antônio Olímpio repousava. Avizinhando-se-lhe do leito e ao vê-lo ainda prostrado e inconsciente, notei que o semblante da nobre senhora acusava visível alteração. As lágrimas borbulhavam-lhe incoercíveis dos olhos,
agora conturbados por imensa dor. Afagou-lhe a cabeça, em que os traços fisionômicos, a meu ver, se reajustavam pouco a pouco, e chamou-o pelo nome várias vezes. O enfermo abriu os olhos, pousando-os sobre nós sem qualquer expressão de lucidez, pronunciando monossílabos desconexos. Registrando-lhe a ruína mental, a notável mulher pediu a Silas permissão para orar em nossa companhia, junto do esposo, o que lhe foi concedido prazerosamente. Diante da nossa surpresa, a Alzira ajoelhou-se à cabeceira, conchegando-lhe o busto de encontro ao colo, à maneira de abnegada mãe, procurando conservar entre os braços um filhinho doente. E levantando os olhos lacrimosos para o alto, clamou humilde, segundo a sua fé: Mãe Santíssima. Nós vemos aqui a Alzira fazer uma prece fervorosa a Maria, pedindo ajuda e pedindo socorro, e principalmente não se colocando como vítima. Nessa oração, ela se coloca ali como partícipe. Embora ela não tenha participado do afogamento dos cunhados, ela usufruiu da herança, ela usufruiu de tudo aquilo que o marido conquistou. E mesmo colocando que o marido foi culpado, que o marido precisa se reconciliar, precisa aprender, precisa de uma série de coisas, para ela e para o filho, como marido, como esposo, ele foi um homem exemplar e ela tem por ele muito carinho. Então nós vemos aqui ela fazer uma oração maravilhosa, comovente, né? Vale a pena ler a oração que ela faz a Maria. E nós vemos aqui, quando ela termina a oração, quando o André coloca. Ela termina a oração para Maria dizendo: Estrela de nossa vida, arranca-nos da escuridão do vale da morte. Assim ela termina a oração. Diante de nós, o inesperado compelia-nos ao êxtase. Enquanto falava em lágrimas, coroava-se Alzira de safirino esplendor. A doce claridade a se lhe irradiar do coração inundara todo o aposento. E assim que a sua voz emudeceu, embargada e ofegante, excelso jogo de prateada luz desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao enfermo, que desferiu longo gemido de dor humanizada e consciente. Estamos vendo aqui o poder da oração, a capacidade que as energias da oração, emanadas por quem está orando, né, junto com as energias daquele que está ali assistindo. Então nós vemos aqui, a Alzira sendo assistida pelos trabalhadores de Maria, né, pelos filhos de Maria, pela sua falange. E através dela, ela recebendo essas energias, que ele fala dessa luz safirina à sua volta, através dela essas energias se irradiando, ela como filtro, né, para essas energias, cada um só dá o que tem, irradiando ali para o Olímpio todo o seu amor, todo o seu carinho para ele, e nós vemos essa energia modificá-lo, a transfigurá-lo. A prece de Alzira lograram um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Todo aquele magnetismo, tudo aquilo que foi feito através do passe, não conseguiu alcançar o que a oração fez. Com amor, né? Oração sentida ali. Antônio Olímpio descerrou desmesuradamente as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez dos que despertam de longo e torturado sono. Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava, enternecida, e bradou, tomado de selvagem contentamento: Alzira, Alzira. Ela aconchegou de encontro ao peito, com mais ternura, como quem quisesse pacificar-lhe o espírito atormentado. Mas a um sinal de Silas, 2 enfermeiros aproximaram-se,
restituindo-o ao sono. Tentei algo dizer à sublime mulher, cuja oração nos erguera a tão culminante emotividade, mas não consegui. Somente aqueles que viajaram por muitos e muitos anos sob a névoa da saudade e da angústia poderão entender a comoção que naquela hora nos dominara. Irresistível. Procurei observar o semblante de Hilário, mas meu companheiro mergulhara a cabeça nas mãos e, fitando o valoroso assistente, notei que Silas buscava enxugar as lágrimas dos olhos. Consolei-me. Os grandes corações daquela casa de amor igualmente choravam. Tanto quanto eu, mísero pecador, em luta por sanar minhas deficiências e contemplando Alzira, que se achava agora de pé, acariciando os cabelos do infeliz, tive a ideia de que um anjo do céu visitava um penitente do inferno. Foi Silas quem nos arrancou ao silêncio, oferecendo o braço à abnegada irmã para a saída e explicando prestimoso. A oração trouxe-lhe imenso bem, mas não lhe convém o despertamento senão gradativo. O sono natural e reparador ainda é uma necessidade em sua restauração positiva. Alzira afastou-se como que mais tranquila, apesar da flagelação moral do reencontro. Minutos de valiosa conversação desfrutamos ainda nos diversos setores de trabalho do grande instituto, até que, no momento aprazado, nos ausentamos os 4, devorando o caminho que para nossa companheira representava uma senda de retorno ao antigo lar. Na paisagem terrestre, enchia-se a madrugada de névoa rala e fria. De volta aos velhos sítios que lhe haviam assinalado a dolorosa experiência, Alzira não disfarçava a emoção de que se viu objeto. Levemente amparada pelo braço de Silas, designava, aqui e ali, esse ou aquele trecho dos caminhos e pastagens que lhe evocavam mais expressivas recordações. De repente, desvelou-se-nos em estreita planície o casario em que se lhe desenvolvera o drama funesto. Em verdade, o luar revelava sólida construção em franca decadência. Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins arruinados pelo pisoteio constante dos bovinos de grande porte. Porteiras desconjuntadas, tapumes destruídos e as varandas imundas falavam, sem palavras, a desídia dos moradores. As entidades estranhas, embuçadas em largos véus de sombra, transitavam absortas nos grandes terreiros, como se ignorassem a presença umas das outras. Com o invisível receio de se fazer ouvida, a esposa de Olímpio notificou-nos em surdina. São onzenários desencarnados, agiotas, desencarnados, trazidos subrepticiamente até aqui por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecerem a usura no espírito de meu filho. Não nos enxergam? Perguntou Hilário, compreensivelmente intrigado. Não, confirmou Silas. Com certeza nos identificam a chegada. Entretanto, pelo que deduzo, encontram-se demasiadamente fixados nas ideias em que se macomunam, não se preocupam com a nossa presença, desde que lhes não penetremos a faixa mental, comungando-lhes os interesses. Isto quer dizer, comentei, que se algo lhes falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana, indiscutivelmente nos dispensariam a melhor atenção.
Exatamente. E por que não o fazer? Inquiriu meu companheiro curioso. Não nos seria lícito desperdiçar tempo, respondeu o amigo, mesmo porque o trabalho que nos compete espera por nós a reduzidos passos e ignoramos até agora como se nos desdobrarão as tarefas. Então nós vemos aqui que eles estão chegando ali na casa e eles não sabem como as coisas vão se comportar, como é que as coisas vão acontecer ali para a tarefa que eles têm de tentar preparar o caminho para que a Alzira e o Olímpio possam voltar à terra e se redimirem, se ressarcirem com os dois algozes que estão ali. Vamos continuar estudando na segunda parte deste capítulo.